Meus irmãos, e no versículo 32, continua dizendo: E João testemunhou, dizendo: Viu o Espírito descendo do céu como uma pomba e permaneceu sobre ele. Aqui, essa expressão permaneceu, ela faz toda a diferença, porque no Velho Testamento o Espírito Santo ele vinha sobre o servo de Deus, sobre o profeta, sobre o vidente, sobre o rei, e o Espírito Santo ele vinha, tomava o homem, como ele vinha sobre a vida de Sansão, e o Espírito se apoderava, mas com o passar do tempo o Espírito saía, se ausentava do homem, mas aqui a Bíblia diz que o Espírito permaneceu sobre ele. Jesus foi o primeiro homem que teve o Espírito permanentemente junto a si. Ele abriu a porta para que nós hoje também experimentássemos o que é viver permanentemente com o Espírito sobre nós. No versículo 33, continua dizendo assim: Eu não o conhecia. Aquele, entretanto, que me enviou a batizar com a água, me disse: Aquele sobre quem vires descer e permanecer o Espírito, esse é o que batiza com o Espírito Santo. Existem outros textos nos evangelhos sinóticos que dizem que é aquele que batiza com o Espírito Santo e com fogo. Ele é aquele que batiza com o Espírito Santo, ou seja, ele faz o Espírito Santo permanecer, ele faz o Espírito Santo tomar conta, se apoderar dos filhos de Deus. Ele é aquele que outorga o Espírito Santo, é ele quem faz manifestar o Espírito Santo na vida do crente. E no versículo 34 diz assim: E eu de fato vi e testifico que este é o Filho de Deus. Não há dúvida disso, ele é o Filho de Deus, eu testifico, eu garanto. Deus falou e eu acredito, as palavras de João Batista estão ratificando, este é o Filho de Deus. No versículo 35, diz assim: No dia seguinte, mais uma vez, são eventos que são continuados. Os fariseus questionam ao testemunho de João Batista, ao batismo de Jesus, e aqui são atos contínuos. Era o assunto, era o contexto do momento. No dia seguinte, no versículo 35, João estava outra vez na companhia de 2 dos seus discípulos. E observando que Jesus passava, disse: Eis o Cordeiro de Deus. Ele afirma novamente, ele ratifica aquilo que ele já tinha falado no dia anterior: Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Esse é o homem, essa é a pessoa que vocês devem seguir. Talvez ele tenha falado isso para os discípulos: Eu não sou aquele, eu não sou a esperança, mas este é a esperança. E observando que Jesus passava, ele faz essa observação. E no versículo 37, os 2 discípulos ouviram aquilo que ele tinha falado e se tornaram seguidores de Jesus. No versículo 38, continua dizendo: Então Jesus, voltando-se, vendo que os 2 o seguiam, disse-lhes: Que estáis procurando? Eles disseram: Rabi, onde estás hospedado? Ou seja, onde habitas, onde o Senhor vive? Nós queremos estar próximo, nós queremos saber onde o Senhor habita, porque nós queremos conviver, nós queremos interagir, nós não queremos estar longe de ti. E Jesus, no versículo 39, disse: Venha e veja. E eu entendo aqui que Jesus está falando para todo mundo, para todos aqueles que às vezes não creem na sua palavra, não creem na sua verdade. Vem e veja. É algo que você pode provar, é algo que você pode tatear, porque as minhas palavras são verdade, são vida. E no versículo 39, diz que esses discípulos, eles foram e viram onde Jesus estava morando e ficaram com ele aquele dia. Já era às 16 horas da tarde, ou seja, a hora 10ª. Já era a hora 10ª. Já estava escurecendo, mas eles não se importaram com nada, ficaram com Jesus. No versículo 40, diz que um dos 2 que ouviram João falar, né, João Batista, e seguiram a Jesus, era André, era irmão de Simão Pedro. O velho Pedro,
Então, quem conheceu a Jesus primeiro foi André, né? Quando a gente recebe uma boa notícia, o que a gente faz? A gente vai contar logo para os outros, a gente quer compartilhar. E no versículo 40 fala, um dos dois que ouviram João falar e seguiram Jesus era André, era Simão Pedro. E o versículo 41 diz assim, ele primeiro procurou seu próprio irmão, Simão. Ele disse, encontramos o Messias. E nós encontramos o Messias. A nossa esperança ela foi respondida. O Messias, ele está aqui, ele chegou. No versículo 42, diz assim, e o levou a Jesus. Quando Jesus olhou para ele e disse, tu és Simão, o filho de João, tu serás chamado Cefas, que quer dizer rocha. Então Jesus, ele conhece Pedro, né? Às vezes a gente acha que Jesus conheceu Pedro na pesca maravilhosa, mas aqui fala, logo no começo do ministério, Pedro conhece Jesus, talvez ficou interessado, ficou curioso, mas ele talvez tenha até acompanhado Jesus no início do seu ministério, mas a consolidação do discipulado de Pedro aconteceu na pesca maravilhosa, quando ele viu Jesus orientando para ele lançar as redes, porque ele não tinha pescado nada à noite, e ele pesca uma grande quantidade de peixes. E isso, quando ele vê isso acontecer, né, os pescadores sabem que à noite é o momento de pescar, que de dia há barulho, há movimento, os peixes se afastam. Então ele sabia que era impossível, era algo impensável, não teria lógica lançar, mas ele já tinha um conhecimento, ele já interagia com Cristo, mas ele não tinha ainda ratificado isso no seu coração. E quando ele vê aquele milagre, ele se apresenta para Jesus e diz, se afasta de nós, Senhor, porque nós somos pecadores, eu sou pecador. Ele reconhece a autoridade de Jesus. No versículo 43, esses primeiros momentos aqui, Jesus está trazendo os seus discípulos para próximo de si. No versículo 43, diz, no dia seguinte, mais uma vez, ou seja, era ato contínuo, os fariseus perguntaram a João, no dia seguinte, João fala, ao ver Jesus, eis o Cordeiro de Deus, tira o pecado do mundo, batiza, no outro dia, João vê Jesus novamente, manda os seus discípulos, ou orienta, ou permite os seus discípulos acompanharem Jesus, entre eles André. E no dia seguinte, no versículo 43, fala, Jesus decidiu ir para a Galiléia, quando encontrou a Filipe. Interessante, ele só encontra Filipe e diz, segue-me. No versículo 44, ora, Filipe era de Betsaida, cidade de André e Pedro. São pessoas que nasceram, conviveram, se conheciam. Né? Deus pegou aqueles homens ali, desacreditados, pescadores, incultos, talvez ali se conheciam desde criança, e escolheu aqueles homens para a grande missão de serem os apóstolos do Evangelho. No versículo 45, diz assim, Filipe encontrou a Natanael, outro discípulo, e disse, encontramos aquele sobre quem Moisés escreveu na lei, era o profeta, falado na lei, e a respeito de quem também escreveram os profetas, Jesus de Nazaré, filho de José, é o filho do Zé. E no versículo 46, Natanael disse-lhes, pode alguma coisa boa vir de Nazaré? Pode alguma coisa boa vir daquele vilarejozinho de nada, sem expressão? Ninguém na história da Bíblia, nenhum grande homem de Deus surgiu de Nazaré, um lugarzinho sem expressão. E o texto continua dizendo assim, Filipe respondeu-lhe, vem ver. Filipe já tinha visto, Filipe já tinha acompanhado, estava junto e já tinha sido convencido no seu coração. No versículo 47, Jesus ele diz que Jesus viu Natanael se aproximando e já de antemão já falou, eis um verdadeiro israelita em quem não há falsidade. Algumas versões dizem que não há dolo, ou seja, não há nenhuma má intenção, não há nenhuma premeditação no coração.
E Natanael, logo no versículo 48, já esbraveja logo: de onde me conheces? Ou seja, foi algo, né, que pegou ele de surpresa. E ele pergunta, né, de onde me conheces? E Jesus viu Natanael e fez essa abordagem, falou que ele era um verdadeiro israelita, né? Talvez Natanael ficou preocupado, sem entender muito bem. No versículo 48, Jesus responde, diz assim: antes de Filipe te chamar, quando tu estavas debaixo da figueira, eu te vi. Versículo 49, Daniel exclama, e aqui puxa do seu coração, porque aquelas palavras foram profundas demais para Natanael. Porque Jesus fala, antes de Filipe te chamar, eu te vi debaixo da figueira. E diante dessas palavras, Natanael diz assim: mestre, tu és o Filho de Deus, tu és o Rei de Israel. Aqui a Bíblia não dá muitos detalhes das motivações dessa abordagem de Jesus falar sobre a figueira, sobre ele ver Natanael debaixo da figueira. Aqui a figueira pode ser algo que representa Israel. Eu li uma vez e não posso afirmar que seria isso, mas um escritor, não sei que base buscou, ele explicou esse texto aqui dizendo que Natanael era da mesma idade ali que Jesus, regulava na mesma idade, e também viveu aquela perseguição de Herodes, quando Herodes mandou matar as crianças, os bebês, até 2 anos de idade. E essa história diz que ele foi escondido debaixo de uma figueira para não ser morto, ainda em tenra idade. E ninguém sabia daquilo, porque aquele assunto não podia ser aberto, porque poderia causar a morte dele. Mas Jesus sabia. Não sei se era essa a história, mas se for, é bem plausível que Jesus sabia de todas as coisas na vida de Natanael. Talvez Natanael até tivesse vergonha desse fato de ver as crianças morrerem e ele ser um dos poucos que escaparam à mão de Herodes. No versículo 50, Jesus lhe respondeu: porque eu te disse que vi debaixo da figueira, você creu? Pois tu verás coisas muito maiores do que essa. Você ficou assombrado porque eu falei essa abordagem de ter te visto debaixo da figueira? Coisas muito maiores você verá. E Jesus sabe tudo sobre a tua vida, sabe todas as questões que te envolveram desde o nascimento. E você pode até achar que você não tem expectativa nem perspectiva pelas precariedades daquilo que você viveu. Mas Deus também deixa essa mensagem para mim e para você. Você pode não ter sido ninguém. Você pode não ter tido uma história bonita na sua vida, de grandiosidade, mas coisas maiores eu tenho destinado a você. Basta você crer. Essa é a promessa que eu vejo de Deus para nós. E disse-lhe Jesus: em verdade, ou seja, a expressão máxima da verdade, nada pode contradizer isso que eu estou dizendo, porque é pura verdade. Vos asseguro que vereis o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Você vai ver a glória de Deus, você vai ver a soberania de Deus. Natanael, você está vendo essas palavras, você está impressionado com essas palavras, mas você vai ver a glória de Deus, você vai ver o reino de Deus ser manifesto através da minha vida, Jesus falando para ele. E assim, meus irmãos, nós chegamos a esse primeiro capítulo. Se você quiser fazer perguntas, fazer questionamentos, fique à vontade e nós vamos tentar responder. Que Deus abençoe vocês em nome de Jesus.